Atualidades e opinião você encontra aqui com Clayton Fiuza. Meu povo do YouTube, é o seguinte, e salve, salve nerds da peste, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo simultâneo nos canais Clayton Fiuza e Rapadura Nerd. E eu quero conversar hoje com vocês, inscritos dos canais, a respeito de um tema extremamente delicado, extremamente polêmico, e que nesse último final de semana, né, que finalizou o mês de junho, né, já que nós estamos em julho, uma tragédia aconteceu no Rio de Janeiro, onde uma adolescente de 14 anos acabou tirando a vida aí dos pais e do irmãozinho mais novo, por conta dos pais não autorizarem a viagem desse adolescente para visitar a namoradinha virtual. E essa namoradinha virtual, que está no Mato Grosso do Sul, ela foi detida como coautora aí desse caso. Mas a questão que eu quero trazer para vocês é o seguinte: é que a mídia tradicional mais uma vez está levantando a questão aí de crimes que ocorrem no Brasil associados aos jogos. E esse que eu quero trazer é um jogo que levantou aí bastante polêmica, né, nesses últimos dias, de um conteúdo muito pesado. Vamos ser sinceros, o conteúdo do jogo é pesado, mas algumas situações aqui que eu, fazendo pesquisa, tentando ir atrás de informações, encontrei umas coisinhas aqui bem interessantes. Vamos lá. O caso, como eu falei, aconteceu no Rio de Janeiro, né, um adolescente que acabou aí tirando a vida dos pais e do irmão de 3 anos. Aconteceu em Itaperuna, no noroeste do Rio de Janeiro, segundo a matéria da CNN, que causou comoção em todo o país. Tudo pelo fato dos pais não aceitarem, não autorizarem a viagem do adolescente para ver a namorada virtual moradora de Água Boa, no Mato Grosso. E ele conheceu a adolescente quando tinha 8 anos de idade. Agora vem um curioso aqui. O Jornal da Band, eles publicaram uma matéria dizendo que se conheceram através de um jogo online, e mostra a foto do jogo em questão, né? A foto do jogo em questão. Só que na verdade eles se conheceram em 2019, de fato no jogo online, mas não era o jogo que foi mostrado na matéria. Calma que eu ainda vou chegar lá. E isso é para gerar o debate com relação aos jogos de videogame. Como eu falei, tudo que acontece de ruim no Brasil, de ruim assim, dessas fatalidades, vão associar o quê? Aos jogos. E não é a primeira vez que isso acontece. Tá, então, né, a CNN continuando com a matéria, que eu tô só vendo aqui para vocês. E, inclusive, tudo foi arquitetado, tudo que foi premeditado. Até mesmo o menino usou a internet para fazer pesquisa de como sacar o FGTS de pessoas falecidas. Espantoso, não é? Muito espantoso. E daí então, como eu falei, a menina foi detida também como coautora. A polícia está investigando o caso. E a polícia, no meio da investigação, fez uma associação ali. Claro que ainda não foi concluído, né, o inquérito. O inquérito ainda não foi fechado, está no começo. E que os diálogos entre eles, a conversa entre eles, foram inspiradas no jogo chamado The Coffin of Andy and Lily. É um jogo que está na Steam. Eu vou colocar na tela para vocês aqui, para vocês darem uma olhada. É esse jogo aqui.
The Coffee of Andy and Lily. É um jogo que foi produzido em 2023. Já cai a narrativa do Jornal da Band, em que os adolescentes se conheceram através desse jogo online. Esse jogo é offline. Esse jogo ele só é jogado por um jogador. Já caiu a narrativa por aí. Vamos lá. Esse jogo ele teve a data de lançamento em 2023. É um jogo, vamos dizer assim, que ele não está desenvolvido por completo. Apesar de ele já ter começo e fim, esse tipo de jogo ele sofre sempre alterações. Enfim, e sim, o jogo ele é muito polêmico, porque envolve temas controversos e, vamos dizer assim, não tão aceitos socialmente, repulsivos. Ora, para vocês terem ideia, a história envolve codependência e canibalismo. É um jogo com conteúdo gore. Tá aqui a própria descrição, né? E temas bem pesados, controversos e relacionamento indevido, porque eu não vou falar o nome, porque senão o YouTube ele acaba churrascando aí a minha monetização. Mas sim, acontece num mundo paralelo, onde a irmã ela é extremamente manipuladora com o irmão, ou seja, controla ali a vida dele. E no final, os dois acabam indo de Vasco. Um dos finais alternativos. E esse jogo, ele tá com a classificação indicativa de 14 anos. Aí já é uma falha do Ministério da Justiça. Porque não era para ser 14, era para ser 18. Era para ser 18 anos. É um jogo promovido pela Kit9 Studio. Ele trata de terror psicológico, conteúdo sombrio, conteúdo gore, como eu falei, né? E outro porém, eles falaram, né, a matéria dizendo que eles se inspiraram nesse jogo, né? The Coffee of Andy and Lily. Mas eu dando uma olhada aqui, eu encontrei um ponto bem interessante, os créditos para o Gilson Nix no canal que ele tem, né, que é o Winchester, em que um usuário do Facebook, ele publicou isso daqui. Que os dois eram fãs do jogo e ficavam falando como era para os pais. Pelo que saiu na conversa deles, nas conversas, eles nunca sequer jogaram esse jogo. Nunca sequer jogaram esse jogo. Agora eu vou fazer uma dedução aqui. Se eles ficavam falando do jogo, eram fãs do jogo, provavelmente eles faziam parte de comunidades referentes ao jogo. E outros relatos que eu também andei pesquisando, que as comunidades referentes a esse jogo eram comunidades pesadas. Como uma espécie de fóruns, né? Uma espécie de fóruns. Como o extinto 4chan, né? Era desse naipe aí, bem pesado mesmo. E eles ali, esses dois jovens, aqui eu tô só fazendo uma especulação, ficaram maquinando tudo, mas eles nunca sequer jogaram o jogo. Eu analisei as imagens do jogo, assim, Clayton Fiuza, eu não jogaria nem sonho, porque é um jogo estilo RPG, eu gosto de jogo RPG, gosto de Final Fantasy, gosto de Chrono Trigger, dentre outros, mas não é um jogo que não é do meu feitio. Mas daí então, o que a polícia vai chegar nesse ponto, né, de que eles na verdade não jogaram e sim participavam de comunidades
desses jogos para tentar ali arquitetar tudo, né? Arquitetar toda a maldade. E eu trouxe aqui também a matéria do Voxel. Acredite se quiser, Voxel, né? O tanto que eu rabati na Voxel, mas eles fizeram a matéria também sobre o assunto. E parabenizo aí o jornalista da Voxel, que é dá os créditos a ele, Adriano Camacho. Ele que fez todo o conteúdo e trouxe um ponto interessante sobre o sensacionalismo sobre os jogos e as fatalidades que acontecem no Brasil. Tô fazendo eufemismo aí pro YouTube, ó. Tá de boa comigo. Olha só um ponto da matéria aqui. Certamente os jogos eletrônicos são tanto um produto quanto um meio artístico, que podem ser utilizados para representar a ideia dos autores ou passar uma mensagem, assim como filme ou música. No entanto, há um grau extra de imersão nesse nicho. Como... Agora eu me perdi aqui. Nicho que diferente de qualquer outra. A possibilidade de controlar e escolher. Essa é a característica, de um certo modo, toma o jogador parte da obra, trazendo suas ações junto para a interpretação dos temas propostos. Aí essa camada extra de interação pode soar como um fator contribuinte para a imersão narrativa. Não há política, apenas jogabilidade tática. A arte possui o potencial de se conectar com seus consumidores. E jogos eletrônicos tornam isso mais particular. E daí então esse jogo, né, como isso estabelecido, é importante esclarecer que não é o caso de The Coffee of Andy and Lily. Apesar dos seus temas polêmicos altamente provocativos, o título parece apostar em seu uso apenas pelo valor do choque, servindo de suporte para a meu Deus do céu, quase que não sai. Narrativa satírica de humor controverso. E como eu falei, esse jogo é um jogo, sim, controverso, polêmico, pesado. E que, na verdade, esses adolescentes, segundo o que foi postado, eles participavam de comunidades, mas nunca sequer jogaram o jogo. Sempre ficava ali, né, vendo. Então chegava a ver vídeos. Isso aqui eu estou apenas especulando, fazendo uma especulação. Mas eu, como um bom amante aí do videogame, dos jogos, eu sempre falo que você tem que consumir o jogo, você tem que jogar o jogo com responsabilidade e entender que aquilo é um jogo. Não se utilizar de sofisma, ou seja, achando que aquilo ali é real. E o que eu sempre aconselho, principalmente com relação a adolescentes, a crianças, a responsabilidade maior são dos pais. Pais, fiquem atentos ao que o seu filho está jogando. Fiquem atentos ao que ele está fazendo na internet. Será que está fazendo uma coisa boa? Está jogando um jogo que é de acordo com a faixa etária dele? E sempre explicar, principalmente para o pequenininho, que aquilo não é real. E vocês, pais, têm toda a autoridade para restringir se aquele jogo ali de fato é bom, não é. Esse jogo aqui, o The Coffee of Andy and Lily, eu recomendo, eu acho bom. Eu não recomendo para criança, nem tão pouco para adolescente. Apesar do jogo ele ter ali o gráfico, eu posso dizer, bobinho, né? Que eu vi ali o gráfico bobinho, a storyboard bobinha. Porém, o conteúdo, sim, é pesado, né? A finalidade do jogo mesmo é trazer ali o choque. É chocar mesmo ali o jogador, chocar a pessoa. Pra mostrando, dizendo assim, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui não é bom. Tá vendo isso aqui? Isso aqui não é legal. Mas tem muitos que não vão interpretar dessa forma. Principalmente em meio a uma geração que
é facilmente manipulável, a verdade seja dita. Mas eu vou deixar isso aí também aos comentários de vocês. Como eu falei, é um tema muito delicado, muito polêmico e que ainda vai mexer com muita gente. E com relação a esse caso, vamos aguardar aí, né, a conclusão do inquérito da polícia, e qualquer novidade eu trago dentro do canal Clayton Fuser. Que Deus e Cristo abençoe a todos. Se você gostou desse conteúdo, o que é que você vai fazer? Dá like! Se inscreva tanto no canal Clayton Fuser como no canal Rapadura Nerd e fiquem acompanhando aí as novidades. Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima e fui. Valeu, galera.